Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar sobre ferramentas da produção enxuta. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vou achar aqui. Compartilhar. Ok. Apresentar. Vamos lá. Bom, pessoal, então, o que a gente veio falando? Nas aulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre produção enxuta, tá? Vocês viram que a produção enxuta, ela é o quê? Ela é aquela produção, ela é aquela atividade em que eu busco produzir eliminando desperdícios. Resumidamente é isso, eu quero produzir sem desperdícios, né? Sem ter aquelas 7 perdas comuns da produção. Então, para isso, como que a gente faz isso? Existem algumas ferramentas que me auxiliam a eliminar aquelas perdas. Quais são essas ferramentas? A gente vai conhecer, pessoal, algumas aqui, tá? Então, os pilares da produção enxuta, desse sistema Toyota de produção, ele dispõe de ferramentas, né, que são aplicadas no sistema de administração, de produção, enfim, de forma a melhorar esse sistema de produção. Pessoal, é o seguinte, eu não vou mostrar todas as ferramentas que existem, porque assim, existem inúmeras ferramentas, tá? Deixa eu puxar minha telinha aqui para baixo para não atrapalhar no slide. Existem inúmeras ferramentas que podem me auxiliar nesse processo de produção enxuta. Entretanto, existem algumas que são mais comuns, tá? Não quer dizer que se eu for aplicar lá na fábrica que o João trabalha, eu vou poder usar essa daqui que pronto, é a melhor. Não quer dizer que se eu usar lá na fábrica que o Luiz trabalha, eu vou usar essa outra que pronto, é a melhor. Depende muito de cada caso, tá? E tem casos que nenhuma dessas ferramentas aqui vão me auxiliar. Então, o que eu trouxe para vocês? As principais ferramentas, tá? Nós vamos conhecer as principais ferramentas. E essas principais ferramentas, depois, se eu tiver algum caso específico, eu vou buscar uma nova ferramenta, alguma coisa mais específica. Mas essas aqui, que são as principais, de certa forma, elas são as mais comuns e possivelmente elas vão auxiliar em bastante coisa, tá? Vamos falar algumas delas. Just in time. O que é o Just in time? O Just in time, pessoal, é uma ferramenta que, aqui foi um i a mais, tá? Desculpem aí. Ele coordena a produção precisamente com a demanda. O que é a demanda? É quando alguém pede um produto, certo? Para produzir produtos de modelos variados sem que ocorram atrasos, fornecendo no momento correto e na quantidade necessária. Ou seja, just in time, se a gente for se traduzir, é o tempo justo, o tempo correto, tá? Pensem da seguinte maneira. Existem 2 tipos de sistemas de produção. O sistema de produção puxado e o sistema de produção empurrado. O sistema de produção puxado é quando eu, Grazi, vou lá, por exemplo, num marceneiro, numa fábrica de móveis e falo, olha, eu quero um guarda-roupa de 1,73 m por 2,2 m de altura, com 3 portas de correr desse tipo, dessa cor. Produção puxada, eu puxei a produção, dei a ordem de serviço para eles. E produção empurrada é, por exemplo, os móveis que tem na Casas Bahia. Eu vou lá e tem um monte de móveis lá para eu comprar, não tem? Alguém empurrou a produção, eles produziram e ficou ali. Aí vem o cliente e pega e escolhe o produto que ele quer. O Just in Time, ele visa o quê? Eu vou produzir aquilo que o meu cliente, ou o meu setor, ou o outro setor está precisando naquele exato momento, tá? Então, o Just in Time seria isso. Aqui, ó, eu tenho a etapa 1 que vai produzir, que a etapa 2 vai pedir para ele o que eles querem. A etapa 3 vai pedir o que a etapa 2 deve produzir, e assim por diante. Então, o Just in Time, por mais que seja para uma produção puxada em larga escala ou em pequena escala, mas eles vão produzir um de acordo com o que o outro precisa. Não sei se vocês conseguiram entender, tá? Outra ferramenta que me auxilia muito nisso daqui é o Kanban. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu chego lá numa fábrica e tá uma bagunça. Eu não sei o que eles estão produzindo, não sei o que eles não estão produzindo, enfim. Eu quero atingir o just in time, mas eu preciso saber o que está se produzindo naquele momento. Eu coloco aqui os bilhetinhos, né, do que eu preciso fazer, do que a etapa 2, por exemplo, precisa fazer.
Aí, a partir do momento que ela está fazendo, ela puxa esse bilhetinho para cá. Aqui, se precisa de alguma aprovação, alguma coisa, e aqui é o que está feito. Aí, por exemplo, a etapa 3 vem aqui e vê o que está feito e vai pegar. Entenderam? Então, é assim por diante. Então, just in time, produção certa no tempo certo. Um vai produzindo para o outro. Kanban é essa coisa visual, essa ferramenta visual em que eu consigo saber o que cada setor está produzindo, tá? Outra ferramenta que a gente tem, que é bem comum aí, vocês já devem ter ouvido falar. Olha, pessoal, eu trouxe aqui a data. Essa ferramenta, gente, ela é bem antiga. Por mais que a gente às vezes esquece dela, tá? Mas é uma ferramenta bem antiguinha. Olha só. 1992. Pergunto para vocês já tentaram pegar uma caixa de ferramentas lá, cheia de coisa, e procurar um determinado parafuso que tu precisa? Tu sabe que tá ali, mas tu não sabe onde é que tá. Não vai perder um tempão? Pergunto, o teu cliente vai pagar por esse tempo que tu ficou perdendo? Não. Então, produção enxuta, ela visa o quê? Tempo certo, tempo exato. Programa 5S, ele visa manter o ambiente de trabalho limpo, organizado, reduzir desperdício e assim por diante. Aqui a gente tem, né, o que significa cada coisa. Ó. Eliminar o espaço do trabalho, e né, vai ajudar a eliminar para o que é útil, o que não é, vai facilitar para organizar o setor, vai melhorar o meu nível de limpeza, vai criar normas claras de triagem, o que é, o que eu uso, o que eu não uso. Tá? E vai incentivar uma melhoria contínua. Aqui a gente tem um exemplo de um ambiente que foi organizado pelo 5S. Pergunto, é mais fácil eu procurar alguma ferramenta, alguma coisa aqui ou lá onde vocês trabalham? Como que tá a organização lá? Por mais que eu sou novata, eu comecei a trabalhar ontem. E eu vou aqui procurar alguma coisa, se tá organizadinho, se tá etiquetado, se eu tenho um lugar para colocar cada coisa, eu vou conseguir visualizar mais fácil. Então, evito o quê? Perda de tempo. E perder tempo ali, né, é uma das coisas que eu preciso eliminar na produção enxuta. Então, Programa 5S é uma ferramenta para isso. Outra ferramenta, Kaizen. O Kaizen, ele é o quê? É um sistema de melhoria contínua. O que seria melhoria contínua? Se eu produzir essa caneta aqui hoje, sei lá, ela não dá defeito, ela não dá não sei o que e tal. Não quer dizer que vai estar pronto, que eu nunca mais vou ter que melhorar essa caneta, tá? O Kaizen, ele visa o quê? Por mais que eu tô conseguindo fabricar essa caneta de forma legal, mas eu preciso tentar melhorar. E a próxima tem que ser melhor do que essa, e a próxima melhor do que essa. Lembram-se aquilo lá que eu falei do plano de manutenção de vocês, que ele nunca vai estar pronto? Você tem que estar sempre melhorando? De certa forma, é a aplicação do Kaizen. A gente tem que sempre melhorar, tá? Outras ferramentas aqui que eu trouxe para nós. Mapeamento do fluxo de valor é ver o que agrega valor para o teu produto e o que não agrega, tá? Eu só vou manter aquilo que agrega. Por exemplo, o meu cliente nem tá percebendo, essa caneta aqui, ela foi feita... vamos pegar dois exemplos de caneta, tá? Essa daqui, ela é extremamente simples, essa daqui é mais emperequetada. Vamos colocar assim. Essa daqui, adianta eu chegar aqui, pessoal, vamos agora, a partir de hoje, fazer nessa caneta aqui, nós vamos colocar uns filetes dourados. Vai agregar valor? Não. Mas o cliente, ele percebe, sei lá, aqui nessa daqui que tem esses detalhezinhos? Sim. Por quê? Porque isso daqui está agregando valor para o cliente. O cliente que vai comprar uma caneta dessas aqui, ele já sabe que ele vai pagar um pouco mais, por isso, por aquilo, e assim por diante. Então, algumas coisas, o que agrega e o que não agrega valor? Eu estar sempre olhando o meu cliente se importa com isso ou não, tá? E eu eliminar aquilo que simplesmente o cliente nem tá vendo isso e eu estou fazendo, tá? Tact time é o ritmo de produção. Por exemplo, vocês já viram aqueles meios japonesinhos lá fazendo sistema de soldagem e tal, que eles ficam todo o tempo fazendo de uma forma extremamente rápida? Eles avaliam, pessoal, até quando eu estou implementando isso daqui, por exemplo, quanto tempo o operador, quantos segundos ele demora para fazer isso e vir até aqui. Então, se eu quero o tempo ditar um ritmo de produção, eu tenho que ver, poxa, talvez ele demore mais segundos, um segundo a mais se eu fizer isso daqui, do que se ele pegar com essa mão. Então, eu vou colocar aqui que vai ser mais rápido, tá? Se eu tenho aquelas esteiras, né,
O pessoal aí que trabalha em linha de produção consegue visualizar isso. Tudo aquilo, gente, foi precisamente medido, tá? A altura que vai estar aquilo ali, a altura, se vocês estão sentados, se vocês estão em pé, tudo isso foi minuciosamente calculado com essa ferramenta aqui, Tact Time. Para quê? Para que o ritmo de produção seja o mais acelerado possível, tá? Porque se eu colocar uma coisa muito lenta e tal, poxa, o pessoal vai estar, cortei ali uma perna do frango, agora vou esperar. Cortei a outra. Poxa, cortei uma aqui, agora eu tenho que me virar e tal, e pegar outra coisa. Isso é o quê? Perda de tempo. Não adianta. Ai, professora, mas eu vou reduzir 1 segundo por pessoa. Imagine uma empresa com 5.000 funcionários. 1 segundo que eu reduzo em cada atividade que esse cara faz, ao longo do dia, para 5.000 pessoas, é muito segundo, gente. Tá? Outra coisa, o andon. O andon é aquela luz, aquela coisa luminosa. Pessoal que com certeza, né, vocês já foram no mercado, pergunto para vocês, a caixa do supermercado, quando deu algum problema ali, ela precisa ficar gritando, fulana, vem aqui, eu preciso da tua ajuda, lá para chefe de caixa? Não, ela liga uma luz ali e a chefe de caixa já sabe aonde ir. Então, para evitar que ali na minha empresa eu precise ficar gritando, preciso ficar berrando, ou que eu tenho que sair do meu posto de trabalho, ir lá chamar o outro para vir aqui fazer alguma coisa, é um sinal, um painel, um quadro luminoso, visível, que transmite algum tipo, o tipo de problema através de uma luz indicadora. Então, se aqui eu tô tendo um problema, houve alguma coisa que está em alerta, enfim, né? O sistema de produção tá meio... Liga uma luz ali, vermelha, amarela, enfim. Está tudo ok, beleza. Certo? É outra ferramenta, por mais simples que pareça. Pokayoke, esse daqui eu gosto bastante, gente. Pokayoke é um dispositivo à prova de erros. Também falado dispositivo à prova de bobeiras. Por exemplo, na minha linha de produção, aqui só pra gente visualizar, tá? Isso daqui dá pra gente ver. Eu tenho que evitar que aconteça isso daqui. Não pode ir peça virada de cabeça para baixo. É só peças de cabeça para cima, tá? Então, o que que eu faço? Para eu não ter que ter um carinha ali olhando todo o tempo, e mesmo assim, às vezes o cara fica meio... Sabe aquele vê, mas não viu? Enxerguei, mas não vi? Eu coloco o quê? Uma coisa extremamente simples, que é um gabarito, uma coisinha assim, e pronto. Se chegar essa peça aqui, ela não vai passar aqui, ela vai cair. Então, é uma coisinha extremamente simples para evitar bobeira, tá? Para evitar aquele erro besta que vai o quê? Lá na frente gerar problema. Então, a peça já cai e ela nem entra ali. Legal? Padronização do trabalho. É uma tarefa, pessoal, é uma ferramenta extremamente interessante. Mas professor, lá onde eu trabalho a gente faz máquina para frigorífico. Cada máquina uma é diferente da outra. Ok, mas não tem algumas coisas que são iguais? Por exemplo, uma outra peça que é igual? Não, não tem nada igual. Então, tá, pode não ter nada igual, mas o sistema de produção tem que ser o mesmo. Primeiro, passa pelo cara que vai fazer a medição, depois passa pelo cara que vai fazer o projeto, depois passa para o supervisor aprovar, depois passa... Isso, então, pelo menos isso tem que ser padronizado. Por mais que é tudo diferente, por mais que é tudo... Mas o que vai mudar? São as medidas, alguma coisa assim, tá? Mas eu tenho que saber que todas as peças que estão para corte estão aqui, que todas as peças que estão para sei lá, para pintura estão aqui, que todas as peças que estão para montagem estão aqui. Eu padronizei algumas coisas, por mais que toda a minha produção é diferente, tá? Se a gente pensar na seguinte maneira, ali no IFSC, por mais que os cursos são diferentes, algumas coisas eu padronizo. Por exemplo, o sistema de registro acadêmico. Eu sei que o aluno entra e vai ter que ir para o registro acadêmico, depois vai ter que ir para isso, vai ter que ir para aquilo, vai ter que ir para aquilo, tá? Claro, daria para padronizar mais coisas? Daria, tá? Outra coisa que eu poderia padronizar, um exemplo, tá? Algumas coisas que são comuns a vários. Todas as peças que eu fabrico, elas têm que passam pelo sistema de, sei lá, de teste. Então, todas as peças que vão para teste, elas estão aqui, e assim por diante. Eu tento padronizar alguma coisa. O teste é padronizado, sei lá. Algumas coisas são padronizadas. Quanto mais eu conseguir padronizar dentro da minha empresa, melhor é. Mas por mais que eu fabrique uma coisa para isso, uma coisa para aquilo, uma coisa para aquilo, eu tenho que padronizar algumas coisas específicas, tá? Por exemplo, eu já vi casos de empresas de fundição
de empresas que faziam peças, mas a fundição era só em um dia específico. Legal, foi uma forma de se padronizar alguma coisa. Mas eu preciso o quê? Eu preciso ter controle, eu preciso organizar. Não é só chegar e vamos agora padronizar. Porque senão, às vezes, uma peça que precisava de um negocinho lá que dependia da fundição, ia esperar lá na sexta-feira. Então, eu preciso organizar quando que eu vou fazer cada coisa, tá? Então, por isso que vai depender de cada caso. É possível fazer? Não é? Mas a padronização, algumas coisas têm que sempre acontecer, tá, pessoal? Por mais que seja questão administrativa, enfim. Próxima ferramenta, gerenciamento visual. Pessoal, o gerenciamento visual, ele tá muito ligado à parte de just in time e tal. Ele é a ideia de eu expor tudo para que ninguém precise ficar, mas por que a gente está produzindo isso e não está produzindo aquilo? Poxa, se eu tenho uma etiqueta ali, produção de peças do João da Silva, pronto. Eu tenho aquela etiqueta, todo mundo vai saber que a gente está produzindo as peças do fulano, tá? Por que eu vou num aeroporto, por exemplo, e tem lá avião que vai para Paris? Uau, tô indo para Paris. Atrasado. Eu preciso ficar indo lá perguntar para a moça, o avião que vai para Paris tá como? Querido, olha ali, tá atrasado, tá? Ali no IFSC, vamos pensar no IFSC, se tivesse mais placas indicativas, biblioteca, não sei o que, 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 eu preciso ficar avisando de um pro outro? Não, tá? Vocês entram em uma sala lá em um dos laboratórios, que tem aquelas faixas, vamos pensar, de segurança, né? Pintado e tal. Você sabe o que? Eu preciso estar falando para você, fulano, não é para pisar ali, não é para pisar lá, é para pisar só aqui no meio. Preciso ficar falando? Não. Por quê? Porque são coisas visuais. Então, o gerenciamento visual, quanto mais visual for a tua fábrica, que as pessoas não precisam ficar, sabe, fazendo perguntas às vezes bestas, melhor é. Por quê? Porque imaginem que eu tenho lá na recepção do aeroporto, do caso do aeroporto, uma tiazinha que só fica respondendo, está atrasado, está no horário, está no não sei o quê. Se tem ali uma TV colocando tudo, eu preciso ter essa pessoa, contratar essa pessoa? Não. Certo? Pessoal, essas ferramentas que eu trouxe aí pra gente são as mais comuns, tá? As mais utilizadas no sistema de produção enxuta. O que eu quero que vocês façam? Que vocês, tá? Como atividade dessa aula, pesquisem, além dessas ferramentas aqui, no mínimo mais uma ferramenta de produção enxuta e descrevam sobre ela, né? Falem sobre ela, para que ela serve, enfim, tá? Além dessas aqui, no mínimo mais um. Tenho certeza que enquanto eu ia falando, vocês iam anotando para que era cada uma dessas ferramentas. E agora, além dessas que vocês anotaram, né? E quem não anotou, volta o vídeo e assiste de novo, vocês vão pesquisar mais uma. Beleza? Entregar até a próxima aula daí lá no SICA. Ok, gente? Qualquer dúvida é só chamar. Ok? Estou à disposição de vocês. Vamos interromper aqui agora a minha gravação, interromper compartilhamento. Certo, pessoal? Qualquer dúvida é só chamar. Fiquem bem, até mais!